vamos entender um pouco o panorama histórico, bem por cima, né? Não vou falar detalhadamente, como alguns pastores, se vocês procurarem, né, no YouTube, vocês vão ver pastores assim, extraordinários, que vão falar todas as datas, que vão falar todos os nomes. E aí, se você quiser se aprofundar mais, você procura. Pode me perguntar, pode perguntar ao pastor Harini, a gente indica algumas coisas legais aí para você ver, que vai te falar detalhadamente. Hoje nós vamos dar uma pincelada para dar tempo de falar tudo. Por quê? Porque eu sou discípula de quem? O pastor Harini veio da presbiteriana, mas ele nunca foi um pregador muito presbiteriano. Ele sempre foi do reteté. Filhos de assembleiano, né? Então, a raiz veio aí bem contagiada com uma pregação mais cheia de fogo. Aleluia. Bom, para nós partirmos aqui de algum lugar, então, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 1:8. Vocês podem acompanhar também no telão. Diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra, ou até os confins da terra. Bom, quando Jesus morreu e ressuscitou, ficaram os apóstolos. E os apóstolos ficaram com uma comissão, ficaram encarregados. Encarregados de quê, queridos? De levar o evangelho de Cristo na Judeia, Samaria e até os confins da terra. E os apóstolos cumpriram lindamente esta missão. Glória a Deus por isso. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Porque você está aqui hoje graças aos apóstolos que deram continuidade ao que Jesus começou. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto. E o evangelho chegou até aqui. Mas como chegou até aqui? Foi fácil? Não foi fácil, queridos. Os apóstolos, e Paulo também, que se incluiu, né? Se colocou ali no meio, junto com os apóstolos. Foi um dos maiores apóstolos da Bíblia. E ele se encarregou de levar até os confins da terra. Ele ficou com a parte dos confins da terra. Chegou até Roma. Isso aconteceu dentro de um tempo curto, se a gente parar para pensar, mais ou menos uns 50 anos. Paulo conseguiu fazer essa missão aí até chegar em Roma e lá ele morreu. É importante entender o porquê, historicamente, por que Roma perseguia tantos cristãos. Pergunta aí para o seu irmão, por que Roma perseguia? Por que os imperadores eram tão cruéis? Pergunta aí. Será que ele sabe? Quem sabe aí? Por quê? Vocês querem que eu diga? Porque naquela época havia uma briga por território ainda. Né? Não havia estabelecido como é hoje. Né? O Brasil tem o seu território, cada país tem o seu território. Então, naquela época, eles ainda estavam descobrindo o mundo. Então, era brigas por fronteiras. Os imperadores, a maioria, né, dos reis, dos imperadores, eles não eram meros governantes. Eles iam para a luta, eles pegavam mesmo a espada e iam lutar para defender o seu território ou alcançar outros territórios. E, obviamente, endemoniados também, né, tem essa questão também, acabavam perseguindo. Por quê? Porque os cristãos apresentavam uma certa ameaça ao Império Romano.
Não só o Império Romano, né? Mas os outros impérios da época. Porque o povo de Deus começou a crescer. Vocês sabem disso, todos aqui sabem. Mesmo os imperadores sendo cruelíssimos, o povo de Deus continuava crescendo. Aleluia. Como era ser cristão na época de Paulo? Quem aqui já leu Atos? Quem aqui já leu as cartas de Paulo? Com certeza percebeu e ficou um pouco envergonhado. Quem aqui já leu o Novo Testamento e ficou envergonhado com o estilo de cristianismo que você vive hoje? Poxa, os caras, às vezes a gente está com uma dor de cabeça e não vai no culto. Os caras eram perseguidos e mortos e torturados, né? Então, a gente fica realmente, Senhor, tenha misericórdia de nós. Queremos ser como os apóstolos, corajosos, pessoas que realmente creem num Deus vivo e creem na eternidade e não limitam a sua vida nesta terra. Tremendo, tremendo isso. Bom, então tinha essa briga. Roma temia os cristãos, temiam que os cristãos fossem ser os dominadores, aí, dominassem, né, o mundo. Eles temiam isso, eles viam um potencial. Quanto mais você mata, mais aparece cristão. Como assim? Esse povo é forte demais, esse povo tem alguma coisa diferente. E eles estavam certos. Então, houve uma sucessão de imperadores cruéis, muito cruéis. E aí eu poderia aqui falar uma lista de imperadores, mas eu acho que você pode pesquisar na sua casa, você pode estudar. Bom, e o último apóstolo sobrevivente foi João. João foi exilado por Domiciliano, que foi um imperador tão cruel quanto Nero. Para vocês entenderem, quando eu falo assim cruel, o que vocês imaginam? Uma pessoa brava, assim. Não, cruel, gente. Cruel, tipo, tacar fogo na pessoa, ficar assistindo, a pessoa pegar fogo e dando risada. Esse nível de cruel. Cruel empalar pessoas. Cruel chicotear, crucificar pessoas. Cruel. Isso é cruel. Eles eram cruéis mesmo. João foi exilado e Domiciliano pensou que estava ali enterrando, né, o último apóstolo. Enquanto João foi tomado pelas mãos pelo próprio Mestre, ressurreto, aleluia, e escreveu Apocalipse. E Apocalipse mostra o controle de Deus sobre a história da humanidade. Os imperadores poderiam se autodenominar deuses e tentarem controlar o mundo, porém, o único capaz e poderoso de controlar a história da humanidade é Deus, não há outro. Ele é soberano, Ele que determina o que vai acontecer, o que não vai acontecer. A Ele toda a glória, todo o poder, toda a majestade. Não há outro, não há outro. Bom, passaram muitos imperadores e aí finalmente, no ano 313, Roma percebe, fala aleluia, né? Depois de 300 anos, mais de 300 anos, eles foram perceber que não estava adiantando matar crente, que não estava adiantando torturar. Eles poderiam fazer as coisas mais cruéis que a mente humana caída poderia planejar e não ia resolver. Nada pôde parar o povo de Deus. Então, Constantino, que foi um imperador romano também, decide parar com a perseguição
e decide se converter. Bom, não foi bem uma conversão, foi algo mais político do que realmente uma conversão. Eu não sou Deus para saber o coração de Constantino, também não vou julgar, mas me parece algo mais político, porque é uma coisa um pouco lógica. Se eu não posso contra eles, o que eu faço? Se você não pode contra eles, junte-se a eles. Isso daí é até nos dias de hoje, né? Acontece muito. Então, ele decide acabar com a perseguição e decide fundir, decide juntar, misturar tudo. E aí virou uma coisa só. Império Romano e cristianismo passou a se tornar uma coisa só. E ser cristão passou a ser conveniente. Não precisaria mais de coragem para ser cristão, não precisaria mais abrir mão da sua própria vida, do seu próprio conforto. Naquela época, os cristãos não poderiam ter uma propriedade, por exemplo, morar num lugar, né? Ser aceitos pela sociedade, pelo governo, receber as regalias, né? De ser um cidadão. Eles tinham que viver escondidos, queridos. Sabe isso daqui que está acontecendo hoje? Isso daqui não tinha como acontecer na época, antes de Constantino. Eles se escondiam, eles se reuniam de uma forma escondida. Por isso que a igreja celular é um modelo, vamos dizer, de igreja primitiva, né? Então, quando a gente fala de igreja em células, nós estamos voltando ao original. Isso é uma reforma eclesiástica, né? Bom, e aí teve essas coisas boas, tiveram essas coisas boas. Os cristãos começaram a poder ter propriedades, muitas foram devolvidas, inclusive, para os cristãos. Eles poderiam se reunir. Olha, que gostoso, hein? Que gostoso poder se reunir de novo. Não iriam ser mais mortos e nem perseguidos. Porém, começou a acontecer várias coisas ruins. O paganismo entrou no cristianismo com tudo. O panteísmo. O que é panteísmo? Quando você acredita em vários deuses. Roma era assim antigamente. Roma é assim, né? Era assim no Império Romano. Acredita em vários deuses. E aí começou a virar aquela mistureba toda. Era cristianismo, panteísmo, paganismo, todos os ismos junto. E virou aquela salada de fruta, coisa meio louca. Depois veio as falsas decretais de Isidoro, que foi uma carta mentirosa, falsificada, dizendo que o primeiro papa foi Pedro, discípulo de Jesus. E aí eles aceitaram isso, inventaram isso para colocar um homem, um ser humano, numa posição divina. Estou olhando aqui para a cara do meu pai, dá um medo, Jesus amado. Que eu não sei, tu ficou olhando, será que está certo, meu Deus? Oh, Jesus, me revela, Senhor. Beleza, pode falar, eu me sinto até melhor agora. Vocês não vão me entender, gente, eu sou diferente. A minha preocupação é de passar aqui a mensagem correta para vocês, verdadeira. Esse que é o que eu me interesso aqui. E aí, meus amigos, meus irmãos, meus queridos, piorou num nível que vocês não têm ideia. Porque depois do Papa, depois que inventaram esse negócio de Papa, enfiaram tudo quanto é heresia no cristianismo. Idolatraram Maria, né, nossa irmã querida, mãe de Jesus. Começou a ser tratada como salvadora, como redentora, né?
inventaram a questão do purgatório. Não, várias viagens assim. Não sei de onde eles tiraram. Eles realmente inventaram uma outra doutrina e aí começaram a caminhar por ela. Fora que o cristianismo virou política pura. Eles dominavam a economia, eles dominavam as artes. Né? Quem é artista aqui? Só tem um artista nessa igreja, mano? Quando eu tô conversando com vocês são os artistão, né? Quando eu tô conversando, todo mundo é artista aqui. Agora tudo... só um ali, ó, corajoso, hein? Glória a Deus, irmão. Então, artista que você faz o quê? Desenha? Faz quadro, que sensacional. Se você fosse dessa época, a igreja que ia mandar você pintar. E você não poderia pintar se não fosse a igreja que tivesse mandado. Eles que determinavam. Olha que terrível. Eles dominavam a política, eles dominavam tudo. Até mesmo a religião. Eles que determinavam o que era certo e o que era errado. Vocês viram no vídeo aqui, né? Era o Papa, a igreja, a Bíblia em latim, que ninguém entendia nada. Ninguém nem sabia ler, gente. Ninguém nem sabia ler. A maioria das pessoas. E aí, eles falavam o que era a religião. Eles que falavam o que era Deus e o que não era Deus. E eles começaram também a vender, fazer da igreja um comércio. Claramente isso. Eles vendiam perdão, por exemplo. Eles falavam assim, eu vou te vender aqui 5 anos de perdão, é tanto. Se você me der mais, é 10 anos de perdão. Se você der um bom dinheiro, então você é perdoado pela vida toda, pela eternidade toda. Eles vendiam perdão, vendiam pedaço, terreno no céu, indulgências. Eles fizeram da igreja realmente uma pouca vergonha para falar o português certo. Começou algo diferente, uma revolução, começou a mexer em alguma coisa na Renascença, no século XIV e XV. Nessa época, começou a ser tirado das mãos da igreja a economia, por causa da burguesia. A burguesia começou a fazer seus próprios negócios, e aí começou que a igreja meio que não conseguia dominar tudo quanto era comércio que eles começavam a fazer, e começou a dar muito certo, e a igreja começou a se enfraquecer um pouco nesse sentido. As artes na Renascença também, começou a haver esse desligamento da igreja católica com as artes, começou a surgir alguns artistas que não eram ligados à igreja católica, meio louco, mas muitos foram perseguidos, mortos. Né? A ciência também começou a se desligar um pouco da igreja, porque a igreja inventava a ciência. Tipo, não existia assim. Eles falavam assim, é assim que funciona o universo. E aí, sem prova, sem pesquisa, sem estudo científico, sem nada. Mas através de Nicolau Copérnico, né, e Galileu, começou a haver um movimento aí para contextualizar, né, as pessoas sobre a ciência, né, coisas básicas como que a Terra gira em torno do Sol, essas coisas que para a gente hoje, né, é essencial. Assim, a gente aprende isso nos primeiros anos aí de escola. A política também começou a haver um movimento de pessoas inteligentes, pessoas que liam, pessoas que sabiam ler, né? E aí começou a haver um movimento na religião também. Surgiram reformadores antes de Lutero, surgiram outros reformadores que foram perseguidos e foram mortos também. John Wycliffe, Jan Hus, Jerônimo de Savonarola, alguns nomes aí que
marcaram história e que resgataram muitos dos princípios bíblicos, pregavam a verdade, enfrentavam as mentiras da Igreja Católica. Os católicos que assistirem esse vídeo vão passar a me odiar. Tomara que isso não prejudique meus planos aí para as 2 próximas semanas. Enfim, eu amo os católicos. Ontem mesmo eu estive falando com um. E o bom é que nós temos alguns princípios parecidos, né? Então, isso até nos ajuda na área social, a gente conquistar alguns espaços que nós perdemos ao longo do tempo. Quando começou para valer a reforma? Pergunta, mas essa pastora está falando e não está falando nada. Quando que começou essa? Como que começou? Como que surgiu? Aconteceu algo, queridos, que foi muito providência de Deus. Pensa num Deus providencial. É o nosso Deus. Olha o que aconteceu. O Papa mandou um cara ir lá na Alemanha vender indulgências. Só que ele não contava com a astúcia de que havia na Alemanha alguém que estava lendo as Escrituras. Alguém que conhecia Romanos 1:17. O que diz lá em Romanos 1:17 para vocês se contextualizarem? Diz assim: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Lutero conhecia as Escrituras. Lutero analisava realmente. Ele não considerava que o Papa era uma divindade. Ele considerava que na palavra continha tudo o que seria necessário para um cristão. E aí, imagina a cara de Lutero. Imagine se você fosse Lutero nessa época. Você está lá lendo a palavra e de repente surge um cara e fala assim, oferece para você. Para você. É igual quando eu estou na rua e as pessoas vêm querer me convencer de certas coisas. Eu fico, ô meu filho, você vai querer me convencer? Está falando com a pessoa errada. Provavelmente foram oferecer para ele, ou foram ensinar ele a oferecer a venda de indulgências. E aí ele deve ter olhado aquilo e falado, tá de sacanagem comigo. Esse pessoal vai ver o que é bom para tosse. Pegou, meu filho, escreveu lá 95 teses. O cara não era fraco, não. 95 teses. Escreveu, fixou nas portas da igreja de Wittenberg contra as indulgências. Essas teses eram contra as indulgências. E não pense que era algo corriqueiro, não. Foi algo muito bem planejado, bem pensado por Lutero, porque antigamente ficava fixado na porta das igrejas todos os avisos da cidade. Não era igual hoje, que a gente abre o jornal e vê as notícias. Não tinha jornal também de papel. Os recados, as notícias da cidade ficavam fixadas na porta das igrejas. E no outro dia, como o pastor disse, que seria... como que é de Todos os Santos? O dia de Todos os Santos. Para os católicos, né? Seria um dia muito movimentado, né? No dia 1º de novembro. Então, dia 31 de outubro de 1517, Lutero fixa essas 95 teses.
E aí, meus filhos, imagina no reboliço que foi. Fizeram um concílio, chamaram Lutero. Falaram, não, você vai ter que voltar atrás. Não, você vai... Não queriam deixar Lutero, né, permanecer firme aí na sua empreitada. Paulo não. Lutero simplesmente comprou uma briga nesse momento. E ele falou assim, a não ser que vocês me convençam, através das escrituras, eu não vou voltar atrás. Tremendo. E aí eles, saindo desse concílio, saindo dessa reunião, pensa nessa reunião, ele foi para casa nesse dia, ele pediu para pensar até. Um somebody love, né? E ele foi muito atormentado nessa noite por demônios. E ele foi raptado pelos amigos dele, graças a Deus. Os amigos dele raptaram ele e falaram assim, Lutero, bora. Vamos traduzir essa Bíblia logo para esse povo sair dessa escuridão e vir para a luz, porque não há outra forma de conhecer a verdade senão pela palavra de Deus. E glória a Deus por isso! Hoje nós temos acesso à coisa mais preciosa, o testamento, a nossa herança, que é a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Hoje nós recebemos o renovo todos os dias. Hoje nós somos alimentados. Hoje as nossas vidas são transformadas pelo poder dessa palavra. Aleluia! Ah, Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus da história. O Senhor determina a história. Não há nada que foge do controle das mãos do Senhor. E aí eles traduziram a Bíblia do latim para o alemão. Lutero foi o coração da reforma. João Calvino foi o cérebro da reforma. João Calvino também foi um reformador. Lutou para sistematizar as teses, para sistematizar as doutrinas. Muitos documentos, muitos escritos importantes foi João Calvino que escreveu. Então, foram dois nomes, assim, os mais importantes foi Lutero e João Calvino. Tiveram muitos outros reformadores, né, durante toda a história, muitos mesmo. Seria injusta se falasse um e não falasse o outro. Muitos reformadores. E até que chegou aos 5 solas. Como que surgiu os 5 solas? Foi porque eles precisavam deixar as teses, a doutrina cristã, de uma forma resumida, para poder combater o que a Igreja Católica estava querendo dizer como única verdade, como verdade. E esses 5 solas, eu vou explicar para vocês, eles resumem, eles trazem uma clareza muito grande de 5 pilares nas quais hoje nós caminhamos. Sobre esses pilares, sola quer dizer somente, em latim, né? Sola, somente. Por que são 5 solas se é somente? Porque cada sola fala de somente um aspecto, uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver, mas está falando de cada sola está falando de um argumento, está derrubando um argumento da Igreja Católica. Então, só a graça, só a fé, somente as Escrituras, somente Cristo. Bom, vamos falar um pouco mais sobre isso. E eu quero já
trazer aqui para vocês um questionamento. Que bom que o pessoal já me conhece, né? Quero deixar um questionamento aqui para vocês. Nós vamos falar dos pilares agora da reforma protestante. Quem quer saber desses pilares? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Será que nós já estamos reformados? Ou será que nós ainda necessitamos de reforma? Quem precisa de reforma aí? Você sabe? Você já está sabendo já? Nem falei ainda. Vamos ver. Bom, os 5 solas que foram proclamados pelos reformadores. Vamos falar primeiro do sola fide, que significa somente a fé. Em Efésios 2, de 8 a 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que ainda andássemos nelas. Tem mais. Pode passar. Não, não é só isso não. É até o 10. Não? Eu passei certo. Vou abrir então. Abra suas Bíblias aí, gente. Efésios 2. Efésios 2, de 8 a 9. (8 a 10, quer dizer). Aí, vamos continuar aqui do 9. Não de obras que ninguém... foi. Foi isso mesmo, gente. Vocês estão certos, hein? Parabéns. Bom, aqui é muito importante nós falarmos sobre isso. Porque nós só somos salvos pela graça, por meio da fé. E algo que é muito recorrente, um pensamento muito recorrente, é que nós precisamos ser bons para sermos salvos. Quem aqui já pensou dessa forma? Já pensou dessa forma? Pois é. Não são boas obras, queridos, que vão te salvar. Na palavra de Deus diz que no dia do juízo, alguns dirão que expulsaram demônios, curaram os enfermos, e ele vai falar: não vos conheço, nunca vos conheci. Então, as boas obras, elas não são suficientes para você ser salvo. Nós somos salvos somente pela fé. E é interessante isso, porque nós somos uma igreja que nós fazemos muita coisa. Quem aqui trabalha na obra de Deus aqui nesse lugar? Pensa no povo que trabalha. Quem não levantou a mão deve estar cansado de tanto trabalhar, né? Por isso que não levantou a mão. Quem aqui trabalha na obra de Deus aqui nesse lugar? Aleluia! Muitas vezes, queridos, nós podemos cair no engano de que Deus, o nosso papai, vai gostar mais da gente se a gente trabalhar. Ou se a gente fizer coisas boas, se nós formos pessoas boas. Por que será
que tem tanta gente que não entende que é filho, né? Por que será? Eu vou falar para você. Talvez você que está aqui, você ainda não entendeu que você é filho. Talvez você que está aqui ainda não aceitou a paternidade de Deus. Você não consegue se sentir amado. Talvez por mais que as pessoas façam tudo por você, te acolham, te abraçam, te tratem como um filho, você não se sente filho. Sabe por quê? Porque você acha que você tem que ser alguma coisa ou fazer alguma coisa, e eu nunca cessa de querer fazer alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa pra você: nada do que você faça vai mudar o amor que o papai sente por você. É pela fé, você só precisa crer. Você não precisa fazer nada. Você é filho. Diga: eu sou filho. Eu sou filho. Nós somos salvos pela fé para as boas obras e não pelas boas obras. Nós somos salvos. Nós somos filhos. E é óbvio que um filho de um pastor vai acabar sendo pastor. Eu já tentei fugir disso daí, sabia? É claro que um filho de Deus vai ser um príncipe, vai governar. Uma princesa. É claro que o filho de alguém que cura os enfermos vai curar os enfermos. É claro que um filho de alguém que ressuscita mortos vai ressuscitar mortos. É lógico que um filho de alguém que salva vai acabar salvando por meio do poder do Evangelho. É natural. Eu estou tão feliz. Nesses últimos dias, nós temos experimentado o que é ser um filho de Deus. Nós temos caminhado pelas ruas de Santo André. E as vidas têm sido atraídas pelo poder de Deus. Ontem começou a Universidade da Vida. E uma das pessoas que nós alcançamos, não sei se eu posso falar o nome aqui do que nós estávamos fazendo, mas essa pessoa estava aqui na Universidade da Vida. Por quê? Porque você é filho. E você que é filho, alguém que está precisando do amor do Pai vai olhar para você: nossa, Jesus. Você não precisa fazer nada, é só caminhar por aí e as vidas vão ser atraídas. Eu desafio você a sair da sua casa e sair pelas ruas falando com as pessoas de qualquer assunto que seja. Eu desafio você em um mês não ganhar uma alma. É impossível. Você é filho, você é amado, você tem o DNA de Jesus. Você é amado. E não tem nada que possa mudar isso. Ah, mas eu sou pecador. Ah, mas eu sou falho. Ah, mas eu erro. Deus não se importa. Ele vai te transformar porque Ele é poderoso. E não há nada, nem altura, nem profundidade, nem poderes demoníacos. Nada pode te separar do amor de Deus. É pela fé, você só precisa crer. Que força você precisa fazer para crer? Nenhuma. É só crer, é só acreditar. É só aceitar, é só falar. Nem precisa falar nada. Pronto. Recebe hoje a unção de filho. Pela fé. Eu ouvi um testemunho tremendo. Não sei se esse irmão está aqui hoje. Não estou enxergando. Mas eu recebi um testemunho tremendo. Um rapaz, quando criança, aconteceu coisas terríveis na família desse homem, desse irmão. E o pai fez coisas terríveis. Não foi um bom pai. E um dia era Dia dos Pais. E ele sentou assim numa praça
e começou a olhar e estava todo mundo brincando, cada um com seus pais. Só ele que não estava com o seu pai. E aí, simplesmente, ele era criança e ele falou para Deus, Deus, já que todo mundo está com pai e eu estou aqui sem pai, e eu já ouvi falar que o Senhor é pai, então a partir de hoje você é meu pai. A partir daquele dia, ele começou a seguir Jesus. Ninguém teve que evangelizar, ninguém falou nada para ele. E esse moço é um filho. Esse moço ele recebeu o amor do pai. E não existe nada que possa mudar isso. Nenhuma falha humana, Jesus te ama. A gente, na hora de evangelizar, o que mais a gente fala? Jesus te ama. E muitas vezes você ainda não entendeu isso. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Você pode sentir. Você pode sentir esse amor. Creia. Creia. Ele está aqui nesse lugar. Ele está invadindo o seu coração com o amor do Pai. Creia. 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 Receba. Receba o amor do Pai nesse momento. Chora, calabaxerabas. Para de querer mostrar o que você não é. Você é amado. Para de querer agradar todo mundo. Você é amado. Você é amado. Você é amado. Creia nisso. Receba isso nessa manhã. Aleluia. O segundo sola. Ai, que delícia, gente. Como é bom estar em casa. Eu amo esse lugar. Sola Escritura. Somente as Escrituras. A nossa única regra de prática e fé. Nossa regra de conduta é a palavra de Deus. Para de querer inventar coisa, meu irmão. Vamos ler a Bíblia, vai. 1 Coríntios 4:6. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesma e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exame, aprendais isto. Não ultrapassem o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Tem gente que quer ser melhor que Deus. Interessante isso, né? Recentemente eu tenho recebido vídeos de pastores, falsos profetas. Falsos profetas. E eu tô nem aí, eu vou falar. E tomara que veja. Quem você pensa que você é Ed Renekiewicz? Quem você pensa que é? Você acha que você é melhor que Deus? Você acha que você está acima da palavra de Deus? A Bíblia é o suficiente. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. É o único caminho. É o único caminho. Não gosta da Bíblia? Não aceita a Bíblia? Você pode se chamar do que você quiser, mas não venha falar que você é cristão. Não venha falar que você é pastor. Pastor é de igreja cristã e cristão segue a Bíblia. Fugiu disso? Falso profeta. Falso profeta. Querer acrescentar doutrina, atualizar a palavra de Deus. Nós não fazemos mudança da palavra de Deus. Reforma é voltar ao original. Reforma é voltar ao original. Poderia citar outros nomes aqui de falsos profetas, mas tá bom, vai. Já fui meio corajosa demais. Agora eu pergunto para vocês, será que nós não precisamos de uma reforma?
Será que nós não precisamos voltar ao original? Será que nós não precisamos retornar à palavra de Deus? Precisamos de uma reforma. As pessoas estão inventando, queridos, doutrinas em cima de doutrinas. Eu não sei de onde esse povo está tirando tanta coisa, nada a ver. Quem aqui lê a Bíblia? Querido, eu quero desafiar você. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Você que ainda não leu a Bíblia inteira, eu quero fazer um desafio para você. E daqui até março de 2021, você vai ler a Bíblia inteira. Você vai fazer um plano bíblico e você vai ler a Bíblia inteira. Sabe por quê? Porque nesta geração aqui, nós precisamos de reformadores. E como que nós vamos reformar, sendo que nós não conhecemos as Escrituras? Precisamos de luteros. Precisamos de luteros nesta geração. Precisamos de calvinos nesta geração. Quantos aqui podem dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou reformar, eu vou voltar ao original, eu vou colocar o meu dedo profético na cara desses falsos profetas e vou falar a verdade. Cadê os profetas? Eu quero ver os profetas. A minha alma está clamando. Cadê os profetas dessa geração? Que não tem coragem de falar: escuta, você não é pastor coisa nenhuma. Nós devemos honrar os verdadeiros profetas. Os falsos nós devemos denunciar. Jesus chamava de fariseus. Jesus falava que eram raça de víboras. Mas tem que ter educação. As trevas não têm educação, não. Para desviar uma ovelhinha. Coitado de você que está me ouvindo aí, gritando demais hoje. Oh, Jesus. Haja garganta. Oh, Pai. Satanás não tem educação. Na hora de roubar uma ovelha da tua célula, falando que ele pode viver da forma que ele quiser, que ele vai ser feliz. Satanás não tem educação para entrar dentro das escolas e falar que o seu filho é assexuado. Satanás não tem educação na hora de arrastar pessoas para o inferno. O reino de Deus é tomado à força. E você precisa se levantar e ter coragem nessa geração para falar a verdade. Mas isso é politicamente correto. Não estou nem aí para o politicamente correto. Eu quero salvar a minha geração. Mas é minha reputação. Não estou aqui para salvar minha reputação. Estou aqui para salvar a minha geração. E eu vou fazer isso. Vão se levantar inimigos, vão te caluniar, vão te xingar na internet. Pode ter certeza. Isso eu posso dizer com propriedade. Uns enviados do inferno querer te tirar do foco. Não se importe. Se levante como um Lutero nessa geração que fala a verdade. Eu desafio você a fazer teses que contradizem essas mentiras que essas igrejas heréticas estão falando e colar na porta delas. Quero ver. Tem coragem? Não precisa nem de prego, tem durex. Terceiro, solos Christus. Somente Cristo. Em 1 Timóteo 2:5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.
Olha só, queridos, vocês estão entendendo? Eu estou pegando aqui no pé de vocês, nessa geração. Mas esses 5 solas, eles foram escritos para contradizer o que estava sendo pregado naquela época, certo? Mas nós estamos contestando aqui, nós estamos diagnosticando aqui que nós ainda precisamos de reforma. Estão entendendo? Para isso que foram escritos esses solas. Para falar, essa igreja aí tá mentindo. Entenderam? Porém, esses solas continuam extremamente atuais nos dias de hoje. Precisamos usá-los para resgatar, voltarmos ao original. O que acontecia naquela época? E até hoje acontece. Os caras criaram um monte de santo, um monte de intermediário. Por isso que eles tiveram que colocar isso. Somente Cristo é uma coisa tão óbvia pra gente. Só Jesus Cristo salva. Para eles não era óbvio, gente. Mas será que é tão óbvio assim? Será que é tão óbvio assim? Em quem você tem apoiado a sua salvação? Diz aí. Você tem apoiado a sua salvação em Jesus? Quem tem sido o seu mediador? Jesus ou o seu líder? Você tem feito o seu líder de horóscopo? Tem gente que faz o líder de horóscopo, né? Diz aí, líder. Qual é o meu futuro para esta semana? Eu aceito ou não aceito esse emprego? Eu aceito ou não aceito? Ah, querido, você sabe o que você tem que fazer, porque você tem o Espírito Santo. Para de querer arrumar intermediador. O líder é para organizar a igreja, filho. É para te ensinar a palavra de Deus. O que eu faço no meu discipulado? Eu já participei de discipulados dos meus irmãos para tentar aprender, para o meu ministério melhorar. Também alguns irmãos procuram, eu quero aprender, vou visitar o seu discipulado. Sabe o que a gente encontra quando a gente vai nos discipulados? Ensino da palavra de Deus, filho. Isso é discipulado. Então, você sabia que aqui na palavra de Deus, Deus não se agrada disso? Você é o líder, filho. Líder não é horóscopo, não. Eu aceito ou não aceito esse emprego? Você sabe que vai te tirar da presença de Deus. Para que você está perguntando? É que quando faltar dinheiro, você vai pôr a culpa no seu líder, né? Pode ir comer lá no líder. Não tem problema não. Nós arrumamos, nós dá um jeito. É ou não é? Uma coisa que eu aprendi no último mês, cara. Deus multiplica o alimento. Principalmente na casa dos crentes. Gente, Deus é bom. Deus é bom. Tá magrinho assim, mas é tudo ilusão, viu? Que o bichinho come. Não é não? Cleiton tá aí pra provar. Assuma a responsabilidade, porque os cristãos de antigamente, eles viviam ameaçados pela espada, ameaçados de serem ateados fogo, ameaçados de ser enforcado, ameaçados de ser cortado da cabeça, ameaçado de ser crucificado, e você está com medo de ter um estomaguinho roncando, meu filho. Não vou abandonar meu emprego, senão eu vou passar fome. Que bom, você vai morrer, já vai pra glória, aleluia. Olha que bênção! Já vai encontrar Jesus rapidinho. Morre nada. Morre nada. Só vai morrer se chegar a sua hora, filho. Não morreu até agora. Na época que usava droga até quase morrer, não morreu. Agora você acha que vai um roncadinho no estômago vai te matar? Não vai matar. Pode escrever. Não vai matar, filho.
Para de ler horóscopo gospel, meu filho. Não estou nem falando de horóscopo mesmo, tá? Somente Cristo. Somente Cristo é o nosso mediador. Somente Cristo salva. Somente Cristo. Nós oramos em nome? Somente Ele. Quarto sola, sola gratia. Eu queria saber falar em latim, não é bonito? Somente a graça. Aleluia. Filho, não tem nada que um homem faça que o torne merecedor da salvação. É de graça. Eu estou lutando pela minha salvação, já ouvi muito isso. Eu só quero a minha salvação. Filho, se você crê, já era. Entenda isso uma vez por todas. E é de graça, não precisa fazer nada. Quer dizer então que tudo isso que eu trabalhei na igreja não serviu para nada? Ó os malandros, velho. O que você faz na igreja e fora da igreja é consequência de você ter uma nova natureza. Mas eu lavei a igreja inteira ontem, pastora. Pode se prostrar aí, ó. Pode beijar o chão que você vai ver. Que nós lavou esse aqui e ficou... Pois é, o Filho de Deus não é folgado. Filho de Deus limpa a casinha. Não é só fazer festa. Depois da festa tem que lavar. Filho é assim. Esse aqui é a nossa casa, onde a gente se reúne. Mas tanta vaquinha que esse povo faz. Tanta vaquinha, toda hora vaquinha. Nossa, mas eu já tô pobre já. Eu já era pobre antes, né? Não mudou nada. Aquele que semeia com lágrimas colherá com gritos de alegria. Filho, Deus é fiel. Para com isso. Você não tem mais nada? Entra no saquinho do... Mano, entrega, velho. Entrega. Eu já não sei mais nem o que fazer, cara. Que eu já tô... Nem meu cabelo serve pra vender mais. Que já estraguei também. Desculpa, não estraguei. Não, mentira. Tá lindo meu cabelo. Não tá. Eu preciso ir lá. Eu que falei que não ia, gente. Não é culpa do meu cabeleireiro. Eu falei que não ia pintar osso. Tô fazendo as coisas aí. Bom. Um pouquinho prolixa, né? Então, antigamente existiam o quê? Charlatões que queriam vender. Não era pela graça que você era salvo. Você tinha que pagar, você tinha que comprar. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos coisa, só não dizer igual, pior. Mano, fiquei sabendo que estavam vendendo álcool em gel ungido. E mó grana. Tipo, 5.000 reais. Tipo, uns negócios assim. Meu amigo. A gente dá risada, mas o certo era a gente pegar essas 95 teses e colar na porta dessas igrejas. Ô, meu filho, o que é isso? Tá falando que é pastor? Tá vendendo óleo, tá vendendo não sei o que lá de Jerusalém, água não sei da onde, pano de não sei do que. Tá amarrado, enviado de Satanás. Eu imagino mesmo Jesus entrando no templo, vendo essa palhaçada. Ainda bem que era Jesus, porque se fosse eu, ele chutou o pau da barraca, né? Meu filho. Fazendo da igreja comércio. Vendendo a graça de Deus. Jesus pagou um alto preço, foi moído
pelos nossos pecados, para chegar alguém e falar que é por um copo de água. Vocês não têm vergonha na cara de vocês, não? Eu tô olhando para você mesmo que tá aí, seu pastor picareta. Não tem vergonha na cara. Não é pastor coisa nenhuma. Pastor é quem prega a palavra de Deus. E na palavra de Deus diz que é só pela graça. Tem uns pastor picareta, tem uns pessoas que não é pastor picareta também, que fala asneira. Tem padre também que fala essas coisas aí. Também tá errado, né, padre? Você sabe o que está escrito na palavra. O padre lê a Bíblia. O padre sabe. Sabe muito bem. O Espírito Santo está te tocando aí agora, padre. Você vai se converter, viu? Aleluia, amém. Comece a orar pelos padres. Precisam sair da idolatria. Precisam começar a pregar a palavra. Agora tá lá. Tem uns cara que é católico e é de direita. Eu tenho dó. Porque eles ficam querendo defender o Papa. O Papa é de esquerda. O Papa é de esquerda. Não adianta, filho. Eles fazem uma reviravolta. Eles tentam para justificar as posturas do Papa. Gente, não dá. Desculpa, o Papa é um ser humano. Falho. E falho, muito falho. Esse é falhão. Falhaço. Tô inventando aqui. Aí tem gente que fica lá, copiando frase de padre, copiando frase de papa e postando na internet. Você admira a idólatra? Tá feio o seu padrão, hein? Não é 1 ou 2, não. Eu vejo isso muito. Ah, nossa, essa frase é maravilhosa. Eu crio uma frase sua, velho. Você é mais top que esse padre aí. Para com isso, mano. Para com isso. Vamos voltar para a palavra de Deus em nome de Jesus. A palavra é suficiente. A palavra é o suficiente. Cristo é o suficiente. A graça é suficiente. E quando você oferece um evangelho de bem-estar, você está oferecendo a graça de Deus ou você está oferecendo uma mentira? Também tem essa. Às vezes tem gente que quer tanto ganhar almas que você está fazendo isso errado. Filho, quer bem-estar? Vai no spa, não na igreja. Aqui é morte. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Quer ter bem-estar? Vai pra praia. Filho, aqui é morte. Aqui é negar-se a si mesmo. Tem gente que acha que eu amo falar com gente desconhecida. Que eu já devo ter falado com umas 1000 nesse tempo. Minha personalidade não é assim. Eu gosto das mesmas pessoas, sempre. Gosto de estar com as pessoas que eu convivo desde sempre, que me conhecem, que eu posso falar e as pessoas vão me entender. Eu sou esse tipo de pessoa. E daí? Tô nem aí pra mim mesma. Tô nem aí. Vou lá e falo. Ah, mas eu sou tímido. Eu também. Você vê que coisa? Ah, eu tenho medo de pregar. Eu também. Você vê que coisa? E daí? Tô nem aí pra mim mesma. Já morri. Como que é? Já não sou mais eu que vivo. É isso aí, filho. Matar a carne. Ah, não tô ajudando aí nessas andanças de vocês aí, porque eu não gosto de falar com... Tenho vergonha. Ah, que coisa, não. Nem eu. Mas eu não posso mais ver minha cidade nessa situação. Sendo dominada pela esquerda, sendo assaltada e sofrendo. E nossas crianças correndo risco de serem expostas à ideologia de gênero.
vou ficar dormindo na minha casa porque eu não gosto de falar com gente estranha. Filho, que pena. Bora matar a carne. E sabe o que acontece quando você chega lá? Você curte. E tá sendo muito bom, cara. Tá sendo muito bom. A gente volta tão feliz, né? A gente tá curtindo demais, cara. Porque é muito bom ser usado por Deus. É muito bom falar, eis-me aqui. Dói no começo. Vocês acham que é só fácil, só difícil para você? Para você é fácil, você cresceu na igreja. Já nasceu pregando, já saiu da barriga da sua mãe direto pro púlpito já pregando. Para você é fácil. Para você é fácil evangelizar. Você tem um curso aí de evangelismo, Cruzada Estudantil para Cristo. Uau, você sabe. Filho, eu tenho que matar a carne tanto quanto você. Tá faltando cristão corajoso, mano. Quando acabar essa loucura, nós vamos fazer um grande amor. Aí eu quero ver se a desculpa vai ser o meu movimento. Não vai mais ser, não. Porque aí vai ser único exclusivamente para falar mesmo. Quero ver. Você vai ter coragem de matar a sua carne. Que coragem. Nossa, que coragem que nós temos que ter, né? Que constrangida que eu fico de falar isso. Perto do que esses grandes homens e mulheres de Deus sofreram. Paulo chegou a aconselhar até a não se casar. Olha que absurdo. Nossa, ninguém riu, eu achei que era engraçado isso. É porque eu acho bom casar. Tamanho era o desespero. Porque imagina você ver os seus filhos morrendo pelo nome de Jesus. Era esse nível de coragem que eles tinham. Cadê a nossa coragem, igreja? Vamos pra cima! Vamos, bora! Vamos, gente. Vocês não estão gostando dessa palavra? Tá acabando já. Então vamos deixar de ser folgado e vamos agradecer pela graça de Deus. Vamos ser gratos e vamos parar de enganar o povo com esse evangelho miserável, que não é evangelho coisa nenhuma. Vamos falar que tem que morrer mesmo, filho. Vamos falar a verdade. Mas se eu me converter eu vou ficar rico? Se eu me converter, eu vou ter o carro do ano? Se eu me converter, eu vou ter um iate? Aí já é demais, né, mano? Até o carro novo, né? Não, mentira. Eu não sei se você vai ter ou não, filho. Isso não depende do evangelho. Isso depende do seu empenho aí como empreendedor ou como trabalhador. Tem gente que fica com inveja das pessoas do mundo, mas não quer trabalhar tanto quanto. Ai, que absurdo! A pessoa do mundo é rica e eu sou pobre. Vai trabalhar, querido. Já sei, eu vou virar pastor. Aí eu vou ficar rico. Vai, se torna pastor. Isso mesmo, vai. Se torna pastor. Você vai ver que bênção vai ser. Vai ficar rico. Rico de unção. Rico de vidas. Rico de amizades. Ai, como eu sou privilegiada de ter pessoas do meu lado. De ter pessoas junto. Olha, não tem riqueza maior do que pessoas. E na palavra de Deus fala para nós investirmos. Os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Porém, os filhos das trevas não têm o que nós temos. Nessa pegada aqui que tá difícil pregar hoje, que eu não posso falar as coisas. Nessa pegada que nós estamos fazendo, nós não temos dinheiro. Mas nós temos algo que os filhos das trevas não têm. Que são pessoas com brilhos nos olhos.
Ai, Jesus, como é lindo. Pessoas olhando nos nossos olhos, não só meu, como de muitos irmãos aqui. Olha, eu acredito em você porque eu vejo brilho nos seus olhos. É desta maneira. Eu estou aumentando, gente. Quem está comigo pode provar. Ai, Jesus, não estou nem enxergando mais isso aqui. Para terminar, para finalizarmos aqui, vamos falar só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Alguém desliga esse despertador aqui, gente. Desligou já. Já está acabando já. Pronto? Ó, Atos 10, 24 e 26. Eu não vou ler, não. Fala de um momento aí, ó, que Paulo chega na casa de Cornélio. E aí os caras, ó, nesses dois textos, anota aí, Atos 10, 24 e 26 e Atos 14, 18 a 18. Não, 8 a 18, desculpa. Anotaram? Atos 10, 24 a 26, Atos 14, 8 a 18. Fala de momentos que Paulo e algum colega dele fez um milagre lá, curou alguém, fez alguma coisa assim. E aí os caras queriam o quê? Transformar Paulo em Deus, mano. Queriam falar que Paulo era Zeus e não sei o quê. Imagina para Paulo como foi treta. Ele poderia ter recebido essa honra de leve, vai. Ah, pode crer, né, mano? Deus habita em mim aqui, então eu sou Deus mesmo, pode pá. Não. Ele foi e falou: vocês estão doidos? Eu sou um homem, eu sou um ser humano, para de querer me adorar, sai fora. Foi isso que ele fez. Várias vezes, não foi só uma vez, não. Romanos 11, 36. Diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A glória é de Deus. A glória é de Deus. Olha só. Por que teve que fazer essa estrutura aí tão forte, né, dos solos? Glória somente a Deus. Porque tinha idolatria, o pessoal adorava o Papa, adorava Maria, adorava até hoje, até nos dias de hoje. Então, teve essa reforma para mostrar que a glória somente a Deus. Pessoa, não, e muito menos a pessoas mortas, né? Porque além de idolatria, ainda é necromancia. Né? São dois pecados em um aí. Não, então, nós tivemos que resgatar, né? Lutero teve que resgatar esse pilar. Então, talvez você não seja idólatra de imagens. Talvez você seja um idólatra de si mesmo. Talvez você idolatre o seu conforto. Talvez você idolatre sua autoimagem. Glórias a Deus. Não sei se você idolatra cantores. Ninguém é brega aqui assim, né? Ou pregador. Nossa, esse pregador. Totalmente antibíblico. E você lá, babando nele. Eu fico assim, gente do céu. Às vezes eu tenho que chamar no inbox, eu tenho que chamar no direct. Falou, filho, você não viu que isso daí é heresia, meu amigo? Mas idolatra tanto que não consegue nem discernir. De tanto que admira. Às vezes você fala um glória a Deus que é a coisa mais linda, mas dentro do seu coração tem um orgulho muito maior. Orgulho é pecado, sabia disso? Sabia disso? Que você se achar o
top das galáxias. É errado. E além de errado, é feio pra caramba. Como é lindo gente humilde. Como é bom conversar com gente humilde que sabe o seu lugar na terra. Né, terra? Ô, terra. Ô, terra. Se põe no seu lugar, terra. Você é um ser humano, terra. Você não é nada maior que eu. E eu não sou nada maior que você. Ah, você é pastora. Tá bom, obrigado. Somos tudo igual. Não muda nada. Quem tá lá direto comigo lá em casa vê que eu tenho um monte de defeitos, sou chata pra caramba. E tô sendo trabalhada por Deus assim como você, meu filho. Eu recebi, foi o quê? Trabalho. Igual o pastor falou. Recebi uma designação para trabalhar. Acabando essa loucura aqui, nós vamos descansar, né? Não, filho. Congresso de Jovens! Gustavo estava até feliz já. Acabou não, acabou. O ano não acabou não! E vai ser o melhor congresso de jovens da terra. Pensa, meu Deus, o fogo vai descer nesse lugar. Vai ter uma atmosfera tão densa aqui que vocês vão entrar e já cair na porta. Vai ser top, velho. Nós vamos sair desse 2020 totalmente tomados pelo fogo. É quente essa informação. Tira essa prepotência do seu coração, meu filho. Glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Ah, mas minha célula está cheia. Glórias a Deus. Olha que célula maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Olha como eu mudei de caráter. Parei até de usar maconha. Parei de me prostituir. Quem vai me aplaudir? Então, filho de Deus é assim mesmo. Agora tá tudo certo. Não precisa de aplausos. Mesmo porque o bem que você está fazendo é para você mesmo. Olha, agora eu até me visto melhor. Agora até uso terno. Você vai ver que eu vou rodar no manto aqui, vocês vão cair tudo. Glória a Deus. Quando você ora lá e o povo cai, imediatamente vem o quê? O capiroto no seu ouvido. Tá vendo? Como você é top? Nossa, hein? Que poder! Tira Deus para ver o que sobra. Filho, não sei você, mas no meu caso não sobra nada. Se não for a misericórdia de Deus, nossa, como eu agradeço a Deus ter filha do meu pai. Sabe por quê? Tem gente que acha isso aí O que aconteceu, gente? Ai, meu Deus. Protocolo. Se distancia, gente. Continua. Amém, 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 amém. Todo mundo aí, tudo certo? Beleza? Silêncio na congregação. Silêncio na congregação. Galera, precisamos nos humilhar. Precisamos dar a glória. Precisamos nos esvaziar. Já era, já pode tirar, gente. Você amarrou o pano do menino na cara, velho. Ai, Jesus.
Humilhai-vos, pois. Humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos. Sabe o que acontece? Quando você se humilha, Ele cresce. Quando você se humilha, Ele aparece. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Quantos aqui querem fazer a diferença nessa geração? Quantos aqui querem deixar um legado? Então se humilha! Então se humilha! Então desce! 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 Se dobra! Ele vai aparecer! Chore la basura que ela basta. Olha só, vem aqui, Gustavo, rapidão. É como se... Vem mais pra cá, meu filho. Ô, terra. É como se o Gustavo fosse você e eu fosse Deus. E o Gustavo tá aqui com seu orgulho, essa prepotência. E cadê Deus na vida desse menino? Não tá aparecendo. Mas aí ele vai se humilhando. Aí apareceu um pouquinho. Quanto mais ele vai se humilhando, mais Jesus vai aparecendo. Mais Jesus vai aparecendo. Vai, meu filho. Obrigado. Era para ajoelhar, né? Mas tudo bem. Não quis sujar a calça, filho. Tem sabão em pó lá, viu? Se humilha, meu filho. Ele quer usar a sua vida. Ele quer nos usar. Ele quer nos transformar em reformadores nessa geração. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Quem aqui quer ser um reformador? Vem aqui na frente, vamos orar.